Você sabe o que são pensamentos automáticos? Você sabe como identificá-los e estratégias para você aprender a questioná-los? Não? Fique comigo até o final do vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara Souza, sou psicóloga, especialista em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é pensamento automático, como você pode aprender a identificá-los e estratégias para você aprender a questioná-los. Mas antes de tudo, se você não me segue no meu Instagram, me siga, psimayarasouza_, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e já deixa o seu like. Vamos lá falar sobre o que é pensamentos. Pensamento automático, como o próprio nome diz, ele é automático. Ele vem sem avisar. Do nada, a gente tem aquele pensamento. Tem os pensamentos funcionais, né, ou negativos, e os pensamentos funcionais, ou positivos. A gente tem esses dois tipos de pensamentos e é muito importante você aprender a identificá-los. Por exemplo, você já teve, às vezes, assistindo televisão ou ali uma série e, de repente, do nada, você se sentir triste ou ansioso? Isso pode ter acontecido por diversas situações. Por exemplo, às vezes ali o conteúdo do que você estava assistindo ativou um pensamento em você. Por exemplo, semana de provas. Eu já tive pacientes que eles estavam assistindo televisão e de repente eles pegaram e estavam ali assistindo um jornal falando sobre o Enem, se os alunos estavam ou não preparados. E isso gerou ansiedade neles, porque fez com que eles pensassem: nossa, será que eu estou preparado? Nossa, a prova já está chegando, e aí? E agora? Então, isso também fez com que ele ativasse os pensamentos. Os nossos pensamentos, eles podem nos ajudar. Por exemplo, se você está dirigindo e daí você vê um carro vindo em sua velocidade, você já tem aquele pensamento: opa, deixa eu tirar o carro daqui. Você já tem todo esse comportamento, então você sai da situação. O nosso pensamento, né? Então, você está num zoológico, você não vai lá e passa a mão no leão. Você tem um pensamento: não, vou ficar aqui, né, para trás da grade para ele não me morder nem nada. Só que os nossos pensamentos, muitas vezes, eles podem nos atrapalhar. Então, a gente pode ter um pensamento numa prova. Se você tiver um pensamento assim: não sei nada, nossa, vou fracassar. Pronto, esse pensamento pode fazer com que você tenha emoções desagradáveis, né? Por exemplo, a raiva, a tristeza ou a ansiedade, e você tenha comportamentos disfuncionais. Por exemplo, você pode ter um branco diante ali da prova, ou você pode não tentar responder, você pode evitar, ou você pode ficar procrastinando. Vários pensamentos, vários comportamentos podem desencadear. Você percebe que tudo está interligado. Então, o pensamento, as emoções e os comportamentos. E os nossos pensamentos, eles também têm vou falar aqui para vocês, eles não são 100% verdadeiros. Isso significa o quê? Que os nossos pensamentos, eles são questionáveis. Então, a gente não precisa acreditar neles como uma verdade absoluta. E diante das situações, a gente pode sim começar a questionar os nossos pensamentos. Ou seja, nós devemos questionar os nossos pensamentos. Por quê? A TCC, que é a abordagem que eu atendo, a gente acredita que tem duas vertentes. Primeira, distorção cognitiva. Segundo, resolução de problema. E a gente percebe que a gente fica muito nisso. Distorção cognitiva, resolução de problema. Muitas vezes a gente tem que trabalhar a resolução de problema e também trabalhar as distorções. Da próxima vez que você se pegar tendo algum pensamento disfuncional, aqueles pensamentos que não te ajudam em nada, comece a questionar. Tem algumas estratégias para você começar a lembrar. Se você percebe uma emoção desagradável, isso significa que você teve um pensamento disfuncional antes. Então, percebi que estou triste, que estou ansiosa, começa a observar o que eu estava pensando. Pronto, né? O que eu estava pensando? A partir desse momento que você pegou o seu pensamento, questione ele. Isso é verdadeiro? Isso não é verdade? Quais as evidências que eu tenho? O que comprova que esse pensamento ele é verdadeiro ou não? E outra pergunta também para você começar a se fazer: esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Só de você começar a fazer essas perguntas, você já vai começar a ter um norte. Se esse pensamento te atrapalha, não dê atenção para ele. Começa a fazer coisas com que você atinja o seu objetivo, com que você vá de encontro com aquilo que você espera. Outra questão também é a autoobservação, que é essa das emoções. Quando você perceber uma emoção desagradável,
tente identificar o pensamento. Depois, questione o pensamento. Isso também já vai te ajudar a você ter um pensamento mais realista. Então, peraí, eu estou pensando isso, mas isso me atrapalha, tá? Qual outro pensamento que eu posso ter diante dessa mesma situação? Outra questão também é a distração, outra técnica para você utilizar no seu dia a dia. Quando você perceber esses pensamentos disfuncionais vindo, comece a criar estratégias mais funcionais. Então, por exemplo, um pensamento que eu tenho, não vou conseguir passar na prova. Peraí, esse pensamento ele é verdadeiro? Eu sei o conteúdo? Não, eu não sei. Se eu não sei, então resolução de problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um professor particular, eu vou estudar com outros amigos, eu vou pegar o conteúdo, eu vou assistir vídeos na internet, o que eu vou fazer? Agora, se eu vejo que se trata de uma distorção cognitiva, que realmente eu sei o conteúdo, só que eu estou ansiosa, e daí então eu vou questionar esse pensamento. Quais são as evidências? Então as evidências a favor que eu não vou passar na prova, né? Então, peraí, as evidências? Não tem evidências a favor. Evidências contra. Eu estudei, eu fui bem nas aulas, eu respondi as perguntas, eu fiz os trabalhos. Vocês percebem que a gente fazendo esse movimento de evidências a favor e evidências contra, no final você vai ver se realmente aquele pensamento ele é verdadeiro ou se não, se trata só de uma distorção cognitiva. Isso também vai te ajudar muito a você ter um pensamento mais realista. Outra técnica também para quando você perceber um pensamento disfuncional é um conselho para uma amiga. Então, imagina que você tem uma amiga, né, uma pessoa querida, que está nessa mesma situação que você se encontra. Que conselho você daria? Geralmente, essa técnica, eu particularmente acho muito legal, porque a gente sempre dá um conselho diferente daquele que a gente está falando, né? Do que a gente está alimentando na nossa mente. Então, eu já tive pacientes, assim, falam, nossa, Mayara, aquela técnica, conselho para o melhor amigo, foi muito importante para mim, foi demais, porque fez com que eu saísse da situação e começasse a ver outras soluções. Então, não, peraí, se fosse minha melhor amiga, eu falava, peraí, lembra que você estudou, que você tirou nota boa, que a professora te elogiou, que a gente estudou juntas, que você foi bem. Então, tudo isso faz com que a ansiedade diminua, porque você percebe que sim, você tem estratégias e você tem recursos. E outra técnica também para você começar a colocar em prática isso, para você aprender a identificar os seus pensamentos, é o RPD. Registro de pensamento disfuncional, uma técnica muito utilizada na terapia cognitiva comportamental. Então, trata-se de uma folha que tem 4 colunas. Primeira, situação. Segunda coluna, pensamento. Terceira, emoção e o comportamento. Quanto mais você pratica o preenchimento dessas folhas, mais você consegue identificar os seus pensamentos. Então, a situação que desencadeou aquele pensamento, então, por exemplo, semana de provas, né? Entrevista de emprego, alguma situação ali, o pensamento que gerou, né, diante daquela situação, qual o pensamento que você teve? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou preparada? Será que eu vou passar na entrevista? A emoção, que é a terceira coluna, geralmente qual emoção que você teve? Se for relacionado, por exemplo, nesses exemplos que eu dei para você, ser ou será, a gente sabe que é ansiedade. E comportamento, o que você fez em seguida. Começa a observar, muitas vezes a gente tem um comportamento que piora o nosso pensamento inicial. Então começa a observar, esse comportamento que você está tendo está te ajudando ou está te atrapalhando? Quando você procrastina, te ajuda a estudar? Não. Opa, então peraí, deixa eu mudar. Se eu tenho um comportamento de evitar estudar, eu fico assistindo séries, tá te ajudando? Também não. Então, isso é legal, é a questão do autoconhecimento. Quanto mais você preenche, mais você começa a falar, opa, aquele pensamento lá que vem me atrapalhando, olha aquele comportamento que não me leva a nada. E quando você começa a fazer isso, você começa a ter uma tomada de consciência e você começa a ir mudando aos poucos.
E aí, me conta, você já sabia dessas técnicas? Você já conhecia o pensamento automático? Coloca para mim aqui nos comentários se você conseguiu identificar algum pensamento durante o vídeo. E até a próxima. Obrigada!